trazer mulheres que inspiram outras mulheres, o programa Mais Mulher já está no ar há 8 anos, trazendo informação de qualidade, entretenimento e tudo o que há de melhor em comunicação. Seja muito bem-vindo a mais um programa Mais Mulher. Alessia, fala um pouco dessa história de empreendedorismo. Como que foi? Como se iniciou? Se iniciou através de, na verdade, eu fui bancária há 13 anos atrás. Trabalhei 13 anos num banco, era Banco Fininvest, eu amava o que fazia. E aí eu casei, tive o Vitor, né, em seguida, meu filho, eu só tenho um filho, e veio o diagnóstico do autismo e eu fiquei parada por muito tempo. Logo depois, eu fiquei 17 anos casada, não trabalhava. Lógico que eu trabalhava muito em casa, né? Trabalhava com ele porque eram muitas terapias que ele fazia. E logo depois eu parei e comecei a empreender, que há 2 anos atrás. Saí de uma depressão e comecei a empreender na área de alimentos e fui vendendo. Eu sempre fui vendedora nata, eu adoro vender. Adoro lidar com pessoas, com o público e comecei a fazer o que eu gostava, que era, eu amo cozinhar, e comecei a fazer congelados, a fazer pratos. Logo depois já comecei a vender outras coisas, vender roupa e até então eu hoje tenho a minha primeira empresa e já estou passando para a segunda empresa e eu amo empreender. É algo que eu estou assim apaixonada, é algo maravilhoso para mim. Quando o relacionamento seu acabou então, chegou ao fim, com o pai do seu filho, Sim. Esse relacionamento, e você parece que comentou alguma coisa comigo a respeito que você passou uma situação emocional, Sim. de muita turbulência, de muita depressão. E nesse período, como que foi? Foi a partir desse... Como que você saiu disso? Como que você saiu dessa depressão para começar a empreender? E o financeiro, você tinha dinheiro? Como que foi essa história? Olha, não foi fácil, né? Porque eu vim de um relacionamento de 17 anos e esse relacionamento começou a ficar um relacionamento abusivo, né? E eu fui só me diminuindo, eu não tinha sonhos mais. E aí até que eu vi que eu estava com uma depressão, né? E o meu emocional ficou muito abalado, eu já não conseguia ter sonhos, eu vivia triste, eu chorava muito, eu chorava todos os dias. E então eu separei há 2 anos atrás e levantei a cabeça e falei, eu preciso cuidar do meu filho. Foi aonde que eu vi Deus na minha vida, assim, não teve como. Ele segurou na minha mão e falou, mamãe, vamos ali na janela, olha o dia. E quando eu olhei, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo parada? Eu não posso ficar parada, né? E eu levantei e falei, o que eu vou fazer? Fui fazer comida, né? Eu adoro cozinhar e montava tábua de frios, vendia e comprava algumas coisas e vendia, né? Eu não tinha capital, mas eu comecei com um pequeno capital, né? Que foi algo que eu tive bastante dificuldade. Porque eu tinha que comprar, né, tinha que comprar freezer, tive que comprar várias coisas e assim, agora, o que eu vou fazer? Mas eu fui aos poucos. Assim como uma criança, eu sempre digo isso, assim como uma criança, ela nasce, aí ela cria um equilíbrio para sentar, logo depois ela fica em pé. Sim. Depois que ela fica em pé, ela começa a dar os primeiros passinhos, até ela criar confiança, né? E até que ela começa a correr. E assim foi a minha vida, eu me espelhei nisso, passos por passos, degrau por degrau. E graças a Deus, assim, o que Deus tem feito na minha vida é algo assim, é só um milagre para explicar. E eu amo empreender, amo pessoas, gosto muito disso. E me encontrei e sempre consigo tempo para cuidar do meu filho, cuidar dos meus pais, cuidar da minha casa, porque eu sou dona de casa, eu lavo, passo, cozinho e adoro isso. Não é fácil você conseguir assimilar tudo, mas a gente vai se planejando e hoje eu faço tudo isso. Então, mas
Você começou a empreender e quando acabou o relacionamento, e até que você desvencilha de tudo, existe um período, né? Na justiça, burocrático. E nesse período, você ficou totalmente sem dinheiro, não ficou? Totalmente. Então como que você começou mesmo? O primeiro dinheiro para você começar a comprar matéria-prima, comprar os produtos para industrializar, como que foi isso? Foi muito engraçado. Eu adoro falar sobre isso porque eu vejo uma vendedora mesmo. Eu comecei a pegar algumas roupas que eu não usava, ou que estava apertada, e comecei a vender. Eu sou apaixonada em suculentas. Eu amo suculenta, plantinha. E eu sempre, por hobby, ficava plantando, né? E ficava ali contemplando essas plantinhas. E eu tinha bastante. E eu comecei a entrar em vários grupos. Eu já tinha um grupo de desapego. E eu comecei a tirar fotos bacanas e postar. E quando eu postei, me assustou, porque eu vendi tudo. E eu vendia assim, eu vendia de tudo. Eu vendia banha, eu vendia as roupas, né, de desapego, usadas. Eu vendia coisas que estavam guardadas, às vezes tinha algum aniversário, eu ia dar alguma coisa e eu comecei a vender umas toalhas bordadas de lavabo muito bonitas. E utilidade de casa, você vendia também? Vendia. Eu tinha muita coisa de decoração e algumas até guardadas. E eu comecei a vender, eu falei, gente, eu preciso achar um capital para começar. Sim. E foi um impulso muito grande que me deu, porque eu estava muito depressiva. E aquilo ali me deu um up. E foi aonde eu comecei a vender essas coisas de desapego e a entrar em grupos de WhatsApp, até que eu comecei com os alimentos, né? Eu fiz quibe recheado e esses quibes, a primeira vez que eu fiz, a gente fez 6 quibes. Você mesmo fez? Eu e um amigo meu, que era bem início mesmo da pandemia, e nós dois sentamos e começamos a fazer. Né? Fizemos quibe, aí logo depois do quibe veio o empadão, foi onde eu falo dos passinhos, né? Veio o empadão, depois veio o rocambole, coxa e sobrecoxa, e eu fui aumentando, foi ampliando o negócio, né? Esse cardápio, sim. E cada elogio que eu recebia era tão bom, era tão gratificante, isso me motivava a fazer mais, né? Então assim, eu continuei vendendo as plantinhas, né? E eu continuei vendendo outras coisas e fui alargando cardápio, coisas e comecei, eu tinha um cofrinho, eu sempre tive isso toda a vida, desde pequenininha, meu avô que me ensinou. Eu tinha um cofrinho e esse cofrinho eu falo que ele era o ponto fundamental, aonde eu colocava um dinheirinho ali. A galinha é o ovo do indês, que fala lá na fazenda. É a galinha do indês e tem o ovo do indês, não tem? É o que faz a galinha continuar botando. Ela era o seu ovinho de indês? Eu chamo de chama. Porque quando eu colocava, eu falava, a próxima vez eu tenho que colocar o dobro, a próxima vez o dobro. E geralmente eram essas coisas de plantinha, essas coisas que eu vendia e eu não gastava esse dinheiro. Eu pegava esse dinheiro e investia, comprava mais. E assim sucessivamente, foi aumentando, alargando. Mesmo que você precisasse de outras coisas, né? Aquele capital ali, você não mexia nele. Não. Ele é imexível para você durante... Sim, ele era para mim empreender, né? Para mim comprar algo, mas eu sempre tive... Era semente, né? Era semente que fazia nascer novas árvores, né? E aí dar outros frutos, seria mais ou menos assim? Sim. E hoje é muito bacana porque quando eu comecei a falar para minhas amigas, né, o que tinha acontecido na minha vida, né, a depressão que eu tava, eu chorava muito. E de repente comecei a vender, assim, pouca coisa, era de pouquinho em pouquinho. E quando eu comecei a falar com as minhas amigas, elas começaram a fazer também. Como elas começaram a fazer, eu criei o ato de ajudar mulheres. Hoje nós temos um grupo, eu e uma amiga minha, e nós ajudamos outras mulheres a empreenderem, a começarem, né? A saírem de relacionamentos abusivos, a mulheres se levantarem da depressão, né? E a primeira pergunta que eu digo, o que você gosta de fazer? Sempre vai ter algo. Todo mundo tem alguma competência, né? Tem alguma coisa que ele sabe fazer. Sim, e eu ajudo elas assim. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não sou capaz. É capaz sim, você é capaz.
tudo posso naquele que me fortalece. Assim Jesus diz, né? E eu olhei muito para essa frase, tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus, ele me ajudou muito, 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 e principalmente o meu filho, né? Todos os dias eu olhava para ele e falava, eu preciso caminhar, eu preciso ajudar. Então ele foi ou a principal motivação da sua vida para esse processo evolutivo de crescimento? Sim, ele foi a principal. Depois dele, meus pais, que me ajudam muito também, e com certeza olhar para mim, começar a olhar para mim e dizer, eu sou capaz. O medo não me pertence mais. Nada vai me parar. Hoje eu tenho sonhos, projetos, né? Hoje eu vejo a Alessia há 2 anos atrás, não tem nada a ver com essa Alessia. E quando a gente quer mudar, a gente consegue, né? Basta a gente nos posicionarmos e darmos os primeiros passos. Alessia, em relação ao seu filho, você disse que ele tem aí uma especialidade, né? E como que foi lidar com isso quando você descobriu que ele tinha esse problema? E a trajetória até aqui, como empreendedora, porque você abriu mão de um trabalho para se dedicar a ele, né? Durante alguns anos. E como que foi isso? E até hoje, como que é a aceitação das pessoas, no seu contexto? Como que você consegue inserir, cuidar dele? Como que você administra tudo isso? Quando o Vitor nasceu, ele tinha algumas dificuldades, né? Ele não olhava nos olhos, ele tinha dificuldade ao toque, e eu sempre observava. E de repente, aos 4 anos, veio o diagnóstico de síndrome de X frágil, né, dentro do espectro autista. E eu descobri o autismo e a gente começou a tratar, né? Sim. Eu comecei e assim, o dia foi um baque para mim, né? Achei que o mundo tinha desabado na minha cabeça, mas eu consegui aceitar muito bem. E eu falei, agora eu tenho que cuidar dele. E desde então eu fazia tratamentos na São Cotolengo, né? Eu fazia alguns tratamentos, foram particulares, e eu nunca desisti, não parava, sempre dando continuidade aos tratamentos dele, né? Hoje ele está muito bem, graças a Deus, ainda faz terapias, mas eu tive muita dificuldade, eu enfrentei muitos problemas na escola, né? Em problemas com inclusão, problemas de as pessoas olharem, né, e questionarem, fazerem muita pergunta, e achar que às vezes ele era uma criança tranquila, né, mas ele confundia as emoções, geralmente eles confundem a emoção, seletivo demais com alimentação, enfim, às vezes agressivo, né, hoje graças a Deus, devido às terapias, sim, a gente entrou com medicação, terapias. Eu fui bem resistente para dar a medicação para ele. Mas até então, hoje ele é uma criança maravilhosa. Ele está comigo o tempo todo, ele faz entrega dos pratos comigo, ele trabalha comigo. Ele é o tempo todo comigo. Tudo que eu faço, ele está do meu lado. Você falou algo de inclusão. E o governo? Como o governo se posiciona em relação a essa inclusão para crianças com a especialidade do seu filho? Existem leis, né? Leis do autismo, leis de inclusão, porém, muitas dessas leis não são cumpridas. É só no papel, né? Só no papel. Eu sou aquela mãe meio chata, né? Porque quando se trata do meu filho, assim, falem de mim, mas não falem do meu filho. Eu sou aquela galinha choca mesmo. E na escola eu sempre acompanho. Hoje o Vitor tem uma professora, né, dentro de sala de aula, que o acompanha, mas quem paga somos nós, né? No caso, o pai dele hoje paga uma professora para ficar com ele na sala de aula, e a escola não paga. Infelizmente, hoje são todas. Hoje é muito difícil falar de inclusão, de leis, né? Porque elas são mais no papel mesmo. Não existe, sim, algo específico para auxiliar no quesito de estrutura financeira, estrutura física mesmo, de um órgão de assistência, de profissionais capacitados para ajudar essas crianças. Então,
não existe ou existe em pequena escala? Em pequena escala. E a gente precisa lutar muito, correr muito atrás, né? Vamos falar agora a respeito, Alessia. Você disse que você está num projeto que não é o foco mais dos alimentos, mas você já está querendo empreender uma outra coisa também? Sim. E esse atualmente, você faz o quê? Você saiu dos alimentos e foi para o quê? Então, os alimentos eu ainda continuo na ativa, né? Porém, eu já estou terceirizando. E eu tenho uma empresa hoje, chama Vestmania. Ela fica aqui na Avenida Canaã, em Goiânia. E é uma loja assim, que é a minha cara. É uma loja popular, uma loja em que entra e sai gente demais. Ela fica em frente a um ponto de ônibus na Canaã, na Derup. E eu sou apaixonada, assim, lá tem de tudo. Você entra, você quer um carregador, tem, você quer uma roupa assim, tem, de gordinho, tem roupa de magrinho, tem roupa de bebê, tem de tudo lá. Então lá você entra, você fala, Alessia, tem isso? Tem. Então assim, e quando não tem, eu corro atrás, eu anoto o telefone do cliente e eu vou atrás disso, né? Nós ligamos e é uma loja, um magazine, um mini magazine. Mas assim, tem o Instagram aí, a gente vai deixar o Instagram para vocês, o Vestmania. E agora eu tô com um novo projeto, que é uma atacadista de roupas. E no final do bloco, nós vamos estar trazendo o Vitor, tá aí, né? O seu menininho? Tá, com certeza. A sua inspiração está aí? Com certeza, ele sempre tá do meu lado. No finalzinho do programa, nós vamos trazer ele aqui. Ele vai amar, porque quando ele soube que eu ia gravar, ele falou, mãe, nós vamos gravar? Eu, sim, nós vamos, Vitor. Então, de fato, ele é a sua inspiração maior, né, minha filha? Minha maior Que coisa inspiração. maravilhosa. Alessia, para quem quer te conhecer mais um pouco no Instagram, qual é o seu Instagram? É @usevestmania, Alessia Almeida Vitor, né? O nome dele tem que estar. E eu tenho dos alimentos, que é Alessia Almeida Alimentos. Hoje eu tenho três redes sociais. Alessia, então, nós vamos para o nosso pequeno intervalo e agora mesmo nós voltamos com o Vitor. Olha que ótimo, ele vai amar isso. E hoje cedo ele falou assim, mamãe, nós vamos gravar o programa? Eu falei, vamos. Aí, gente, será que ele vai aparecer? Porque ele tá todo apaixonado. Eu falei, não, você vai sim, meu filho. Até já. É possível ter lucro ou aumentar a receita sem ter que dobrar a produção? A resposta é sim. Com o Valorize, fica fácil organizar o financeiro e dar aquele up nos negócios. Basta alguns cliques para controlar entradas e saídas, cadastrar clientes e fornecedores, gerir contas bancárias e acompanhar a saúde das finanças através do fluxo de caixa. E já que o objetivo é crescer, o ponto de equilíbrio também pode te ajudar a cumprir suas metas de ganhos mensais. Tudo isso em uma única plataforma de gestão financeira online. Acesse valorize.com e crie sua conta grátis hoje mesmo. Estamos de volta com o Vitor. Bom dia, meu povo. Vitor, tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo ao programa Mais Mulher. Alessia, fala um pouco para nós com o Vitor aqui, para que as pessoas possam estar vendo e nos assistindo um pouco a mais de vocês. Meu filho, quem dorme com a mamãe? Hã? Quem que é meu maior companheirinho, meu melhor amigo? Quem é? Quem é meu companheiro, meu amigo? Quem que me ajuda no trabalho? Olha pra cima. Nossa. Nós quem? Quem que é a maior inspiração da mamãe? Quem que é a minha maior inspiração? Quem que é meu melhor amigo? Primeiro. Meu Deus. E depois? Aqui, quem que é meu maior incentivador? Quem que é meu melhor amigo? Então fala um pouquinho. Ó, quem tá assistindo aqui, ó, a Leita. Meu povo, quem tá assistindo aí, ó, pela câmera, pelo celular aí, chega o Beth. Chega o Beth. Filho, fala pra mamãe, quem que é o maior motivador da mamãe? Quem que é meu melhor amigo? Primeiro. Meu Deus. E segundo aqui, quem é meu melhor amigo? Nossa. Hã? Nossa.
E você dorme com quem? Fala pra mim. Com vergonha. Eu acho engraçado, sabe, que todas as psicólogas que eu vou falam, não pode dormir com o Vitor mais e tal, né? E eu falo, gente, mas eu não dou conta. Porque a nossa ligação é tão próxima, assim. Eu sei que vai chegar o dia que ele vai dormir, algumas vezes ele dorme no quarto dele, mas a gente conversa tanto à noite. E o Vitor, ele é assim, comigo, quando ele tá só comigo, ele conversa muito, ele pergunta, principalmente quando a gente tá no carro, tem as horas que ele conversa mais, que ele pergunta. Ó, o que eles estão assistindo aí? O que eles estão assistindo aí? Pera um pouquinho. Não vai embora não! Vai embora não! Alexia, para finalizar esse quadro, o que você tem para dizer para as mulheres, para as pessoas que estão nos assistindo agora, como inspiração? O que você tem para dizer para elas? Com certeza não desistam dos seus sonhos. Não desistam e não deixam que ninguém apague o sonho de vocês. Comece, independente de como, de qual jeito, mas comece. Dê o primeiro passo e o resto Deus vai conduzir. É só colocar ele no centro que as demais coisas serão acrescentadas. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso quadro Carreira de Sucesso. Agradecemos a Alexia, ao Vitor pela presença aqui no nosso programa. E até a próxima semana com mais um programa Mais Mulher. Até lá!